Olá, amigos da Sistec, estamos chegando para mais um TJS. Eu sou Kleber Duval, levando até vocês, a partir de agora, informação com credibilidade. Vamos juntos então conferir os destaques desta edição. Caminhão com 2 ocupantes cai em ribanceira no Córrego dos Bias, em Caratinga, nesta segunda-feira. Acidentes também marcam o final de semana em Caratinga e região. Caratinga registra 2 assassinatos em apenas 3 dias. Marcha contra o aborto movimentou Caratinga no domingo. Incêndio destrói ônibus da aviação Pássaro Verde e da Prefeitura de Bom Jesus do Galho. Rinha de galo leva mais de 20 para a prisão no Vale do Aço. E veja também, guerra Israel-Palestina. Mineiros também estão em lista dos que querem voltar ao Brasil. Estes e outros assuntos no TJS em instantes. Olá, amigos, bem-vindos de volta ao TJS. Um caminhão transportando produtos de limpeza caiu na manhã desta segunda-feira 9 em uma ribanceira de cerca de 8 metros na estrada de acesso ao presídio de Caratinga, no Córrego dos Bias. No veículo estavam o condutor e seu ajudante. O acidente aconteceu na descida de uma serra. Quem viu a cena poderia pensar o pior, mas, felizmente, ninguém se feriu gravemente. O ajudante Gilmar Prata conseguiu sair da cabine do veículo acidentado por conta própria. Ele contou como tudo aconteceu. Na descida ali, veio usando o freio. Chegou na descida ali, acabou o ar. Nem acabou o ar, endureceu tudo. O freio pegou, endureceu e não teve jeito de fazer a curva. Aí passou direto. Eu forcei muito minha perna para tirar ela, mas minha perna estava presa também. Porque eu fiquei com medo de dar outro tombo. Aí eu fui e consegui sair. O motorista do caminhão ficou preso às ferragens e foi resgatado por bombeiros militares. Acionados aí vinham 93, para um acidente de capotamento. Nós deslocamos até o local, onde chegamos aqui com o caso do caminhão que havia capotado, com a vítima presa por debaixo do caminhão. Devido ao fato de não ter um local de ancoragem e também do ser um terreno com aclive muito acentuado, nós tivemos dificuldade de poder fazer a retirada da vítima, de forma que precisamos do apoio de uma retroescavadeira para poder estabilizar o caminhão, onde depois nós conseguimos efetuar finalmente a retirada dela e passar para a equipe do SAMU para fazer a condução até o hospital. Foram apenas ferimentos leves, a vítima está em bom estado de saúde. Logo após o acidente, a carga começou a ser saqueada por populares. A chegada da Polícia Militar pôs fim ao furto. O final de semana também foi de muitos acidentes de trânsito em Caratinga e região. Houve morte e gente ferida. Um acidente de trânsito na BR-116, próximo a Santa Bárbara do Leste, matou um funcionário da Prefeitura de Vargem Alegre. José Francisco Perázio, de 47 anos, conduzia uma picape Fiat Toro, que derrapou em uma curva e colidiu na pista contrária com uma carreta. O asfalto estava molhado devido à chuva no momento do acidente. José Francisco morreu no local e o pai dele, que viajava como passageiro, foi socorrido com graves ferimentos. O homem falecido era de Vermelho Novo. O pai dele também mora na localidade. Na manhã de sábado, nas proximidades da Ceasa de Caratinga, ainda na BR-116, um SUV Corolla Cross colidiu contra a lateral de uma carreta-tanque. No carro de passeio estavam uma mulher e 2 crianças, socorridas sem gravidade por uma equipe da Eco-Rio Minas, sendo conduzidas para atendimento médico. Na carreta não houve feridos. As causas do acidente estão em apuração. Já próximo a Santa Rita de Minas, também na BR-116, um acidente bem mais grave foi registrado no final da manhã de domingo.
Um Fiat Uno colidiu de frente contra um caminhão-baú. No Uno estava apenas o condutor, que ficou seriamente ferido, sendo resgatado das ferragens por uma equipe de socorro da Eco Rio Minas e conduzido para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Não foram divulgadas informações sobre como o acidente ocorreu. E ainda próxima a Santa Rita de Minas, também na BR-116, uma carreta transportando biscoitos recheados tombou em uma curva na tarde de domingo. O motorista disse ter perdido o controle da direção. Ele sofreu apenas pequenos ferimentos, não sendo necessária a sua condução até um hospital. A carga, que não sofreu nenhum estrago, ficou sob proteção das polícias militar e rodoviária até a chegada de outra carreta da empresa ao local do acidente para o seu transbordo. Um homem de 50 anos está foragido, suspeito de ter matado o próprio filho, de 25 anos, em Angelândia, no Vale do Jequitinhonha. O crime foi no último sábado. Segundo relatado, os dois brigaram por motivo fútil. O pai desferiu no filho canivetadas no peito e no pescoço, mesmo este tendo se armado com uma barra de ferro para se defender. Após o crime, o autor tirou o sangue das mãos, lavando-as em um tanque, e fugiu. Ao saber da morte do sobrinho, um irmão do assassino decidiu ir atrás dele para também matá-lo, de posse de 2 armas de fogo. Mas ele foi contido pela polícia militar, que prendeu o homem na casa do sobrinho morto e apreendeu as armas que ele carregava. Em Santana do Paraíso, no Vale do Aço, 23 pessoas foram presas em uma rinha de galos neste domingo. A prática de colocar as aves para brigar é proibida por lei no Brasil, tratando-se de crime ambiental. No local visitado pela Polícia de Meio Ambiente de Ipatinga, foram encontrados todos os sinais de realização de lutas, como galos machucados e um morto, arena de combate montada em instrumentos como bico de aço e espora de fibra, para aumentar as lesões durante os combates, balança para definição das categorias e medicação para tratamento das aves feridas. Dentre os presos estava um homem que havia levado seu filho de apenas 6 anos para ver as lutas. Ao todo, 34 galos, entre sãos e machucados, foram recolhidos para encaminhamento à Universidade de Formiga, onde serão colocados em um projeto de recuperação e introdução em habitats saudáveis. A ação policial em Santana do Paraíso ocorreu por meio de uma denúncia anônima. Em apenas 3 dias, Caratinga registrou 2 assassinatos. Ambos foram praticados com arma de fogo. Um dos crimes aconteceu na noite de sexta-feira, próximo a um bar, na rua Cota Silva, bairro Esplanada, onde Jean Félix da Costa, de 32 anos, foi baleado no peito. Ele morreu no local. Até o encerramento deste TJS, não se conheciam ainda nem a autoria e nem a motivação do crime. O homem executado possuía passagens pela polícia por receptação e porte ilegal de arma de fogo. O outro assassinato na cidade foi na rua Quirino Eugênio, bairro Esperança, por volta de 1h30 da manhã desta segunda-feira. Daione Anacleto da Silva foi morto também a tiros. O rapaz, que seria natural do Espírito Santo, foi levado para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco depois. E foi começado o trabalho ali de apuração das informações já naquele momento. A informação que foi colhida inicialmente foi que essa vítima de 25 anos de idade, ele estaria no local comercializando drogas e no momento chegou um indivíduo que solicitou ele ali, uma porção, e enquanto ele foi apanhar aquela droga para entregar, ele foi alvejado por 1 ou 2 disparos, a se confirmar com a perícia posteriormente. A autoria e a motivação do assassinato no bairro Esperança ainda não haviam sido descobertas até o encerramento deste TJS. Em relação à autoria, nós ainda não temos a definição disso. A motivação está sendo apurada. A princípio, nós estamos trabalhando com a hipótese
de se tratar de envolvimento com o tráfico de drogas, né, tendo em vista ali toda a situação, o contexto, e além do fato da vítima não ser de Caratinga. Ela é oriunda de Vitória, no Espírito Santo, e estava aproximadamente há menos de 30 dias na cidade, a companheira dele há menos de 15 dias. Não há registro de conflitos dele aqui. Ele aparentemente tinha uma passagem pela polícia no estado do Espírito Santo, então no nosso estado ele não tem nenhum tipo de passagem. Segundo foi colhido no local, o envolvimento dele é recente com o tráfico de drogas, então também não tem aqueles conflitos anteriores, aqueles conflitos antigos, né, em que a gente sabe que às vezes redunda nesse tipo de cobrança por parte de algum traficante antigo, alguma coisa assim. Então a gente está trabalhando essa hipótese de envolvimento com o tráfico de drogas. Veja a seguir: marcha contra o aborto movimentou Caratinga no domingo. Muito bem, já estamos aí retornando com o nosso TJS. Caratinga realizou no final da tarde deste domingo uma marcha contra o aborto. O ato foi convocado por grupos religiosos locais. Atualmente, a lei brasileira permite o procedimento apenas em casos de gravidez com risco à vida da gestante, como resultado de estupro, e em casos de anencefalia fetal, que é quando existe ausência de cérebro no feto. Mas isso pode mudar a partir de decisão recente da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, que liberou para votação no plenário da Corte a possibilidade de que o aborto seja feito em qualquer circunstância, até 3 meses de gestação, sem que médicos e grávidas envolvidos sejam punidos. Nós estamos aqui reunidos na Praça Monsenhor Rocha, da Igreja Nossa Senhora da Conceição, fiéis católicos aqui de Caratinga, e nós estamos participando juntamente com centenas de outras cidades do Brasil inteiro, de uma manifestação pró-vida. Nós chamamos de caminhada de fé na defesa da vida, desde a sua concepção até o seu declínio final. Porque nós estamos vivendo no Brasil, depois de 5 anos em silêncio, o Supremo Tribunal Federal voltou a falar sobre a possibilidade de aprovar o aborto aqui no Brasil. Nós, da comunidade católica aqui de Caratinga, nós resolvemos, juntamente com os irmãos do Brasil inteiro, fazer essa manifestação nesse dia 8 de outubro. Hoje, que aqui no Brasil, nós celebramos o dia do nascituro. Então, também aproveitando essa data, estamos aqui festejando também a gravidez de muitas mulheres, né, que decidiram pela vida, decidiram em preservar o plano de Deus no ventre materno, e nós estamos aqui então rezando. Atualmente, o Brasil faz parte do grupo de países que possuem legislações restritivas quanto à interrupção da gravidez. Em nosso país, realizar um aborto induzido é considerado crime contra a vida. Nós, cristãos católicos, estamos fazendo uma manifestação em favor da vida, desde a sua concepção, desde o primeiro instante da fecundação no óvulo da mulher. Nasce ali uma vida que deve ser amparada, preservada, porque vida é dom maior que Deus nos deu. Nós estamos aqui posicionando contra a interrupção da vida, contra o aborto. Este hoje é o nosso grito, porque uma vida preservada certamente é uma bênção que é ofertada ao mundo. A marcha contra o aborto em Caratinga foi marcada pela participação de famílias, mães, filhos, avós e netos. É uma vida tão pequenininha, né, para ser tirada, né, e antes de ver o mundo, é tão bonito o mundo, né, e a gente, igual já fiz o curso de enfermagem, mostra o aborto, até rompi, como é o procedimento do aborto, né, a criança tenta correr dentro do útero para salvar, e aí quando pensa que não, é sugado, sabe, com alguns procedimentos, né, então eu assisti um vídeo que trata essa situação. Então a criança a mente é tão assim que já sabe o que ela vai acontecer, como diz, está tirando eu do meu mundo, né? Então
É uma coisa muito sagrada a vida, né? É muito importante isso pra gente. Eu sou contra o aborto, não sou a favor. Toda a vida fui contra. É uma coisa muito bonita que os católicos estão fazendo. Seria muito bom se os evangélicos participassem também para ajudar a gente, para ir contra isso, porque essa lei não pode ficar aqui em Caratinga, em lugar nenhum, né? Essa lei não pode vigorar, né? Nós estamos aqui a favor da vida, porque ser mãe é dom, é graça de Deus e família é bênção. Você não tenha medo de ser mãe, de ser aberta à vida, porque é uma graça de Deus para nós. E tantas mulheres que têm esse desejo, né? E hoje vejo essa luta incoerente contra a vida, a favor do aborto. E nós, como os cristãos católicos, nós somos a favor da vida. Toda vida vale a pena, toda vida é bênção. Após a caminhada da Igreja da Conceição até a Catedral, os integrantes da Marcha contra o Aborto participaram da celebração de missa. Um incêndio destruiu na madrugada deste domingo um ônibus da aviação Pássaro Verde e 2 ônibus escolares da Prefeitura de Bom Jesus do Galho. O fogo teria começado no ônibus da Pássaro Verde, estacionado próximo aos outros 2 veículos. Os ônibus estavam no barracão da Prefeitura de Bom Jesus. O da aviação Pássaro Verde, após as viagens, ficava sempre guardado no local. Não se sabe ainda o que teria causado o incêndio, enfrentado de início por funcionários da Prefeitura, com apoio de um caminhão-pipa do município. Bombeiros militares chegaram depois e fizeram também o combate ao fogo. Fomos acionados por volta de 4 horas da manhã para uma ocorrência envolvendo incêndio em um ônibus na cidade de Bom Jesus do Galho. Deslocamos e ao chegarmos no local a gente constatou que eram 3 veículos. 2 ônibus da cidade de Bom Jesus, 2 ônibus escolares e um ônibus da empresa Pássaro Verde. No momento que a gente chegou, os 3 veículos estavam totalmente tomados pelas chamas, né? Alguns funcionários da prefeitura já haviam iniciado ali o combate com mangueiras, utilizando também um caminhão-pipa. E após a chegada, a gente já encontrou a PM no local fazendo a segurança ali. E os funcionários, eles fizeram a retirada também dos veículos, né, que estavam ali no entorno, conseguiram salvar aproximadamente uns 5 veículos que estavam paralelos ali, aonde se iniciou o incêndio. Segundo uma testemunha, o vigilante do local, o incêndio se iniciara no carro da empresa Pássaro Verde, se alastrando para os demais ao lado. A gente montou um estabelecimento, né, no local com 2 linhas de ataque e utilizando aproximadamente de 3.500 a 4.000 litros de água, a gente conseguiu debelar o incêndio, né, o restante. E a gente tentou fazer contato com a perícia, né, que é responsável para averiguar, né, as causas do ocorrido, mas até o momento não conseguimos. Posteriormente o RED será encaminhado para os mesmos, né, para esse trabalho que é feito por eles. A intervenção imediata de populares, funcionários da Prefeitura e bombeiros preservou o barracão da Prefeitura e o restante da frota de veículos. A gente estava na praça aqui perto, aí a gente viu uma caridade de fogo assim, falei, vamos correr lá para ver, quem sabe nós pode ajudar. Aí nós chegou aqui, aí eu deparou com esse ônibus pegando fogo. Aí eu dei ideia, vou correr na delegacia, avisar lá e avisar também o secretário. Aí nós fomos lá, avisou e veio para cá ajudar a tirar os carros de perigo, porque o fogo estava muito alto e está dando várias explosões, muito perigoso. Apesar de os ônibus atingidos terem ficado destruídos, ninguém se feriu no incêndio. 4.000 litros de água foram gastos pelos bombeiros para a extinção do fogo. Um homem de 46 anos morreu na manhã desta segunda-feira no Vale do Aço, após ser atingido por um carro quando trafegava com sua motocicleta em uma avenida entre os bairros Amaro Lanari, em Coronel Fabriciano, e Horto, em Ipatinga. Segundo apurações da Polícia Militar, o motociclista teria sido atingido em sua mão de direção por um Citroën C3, ocupado por seu condutor, de 43 anos, a esposa dele, de 46, e a filha do casal, de 13 anos.
No carro de passeio, apenas a mulher, queixando-se de dores no peito, foi conduzida para um hospital. O condutor do automóvel alegou que teria desviado o veículo um pouco para a esquerda para visualizar o trânsito à frente, quando deu de frente com a moto. A polícia, no entanto, segundo publicado na imprensa do Vale do Aço, desconfia de que ele, na verdade, tenha tentado uma ultrapassagem, causando a colisão. No choque, o condutor da moto foi arremessado a mais de 10 metros de distância do ponto de colisão, morrendo pouco depois. Em meio à guerra entre Israel e Hamas, turistas mineiros tentam deixar o país. Nesta época do ano, muitas pessoas visitam locais considerados sagrados em Israel. O governo está enviando aviões para buscar os brasileiros. Cerca de 1.000 pessoas já pediram ajuda na Embaixada Brasileira para retornar ao Brasil. O conflito entre Israel e Palestina, que já dura mais de 70 anos, viveu o mais recente acirramento na madrugada do último sábado. O grupo palestino Hamas lançou mísseis no território de Israel e, horas depois, iniciou a invasão pela fronteira terrestre. O governo israelense oficializou o estado de guerra. Para evitar o aumento da escalada de violência, o Conselho de Segurança da ONU, presidido temporariamente pelo governo brasileiro, convocou uma reunião extraordinária. No principal aeroporto de Israel, mais de 200 voos foram cancelados e passageiros aguardaram por horas para deixar o local. Entre eles estavam os atletas da Seleção Brasileira de Tênis em Cadeira de Rodas, Imanitu Silva, Leandro Pena e o mineiro Daniel Rodrigues. Eles participariam do torneio Israel Open, cancelado pela Federação Internacional de Tênis por causa dos ataques. Estamos aqui na Tailândia, o processo foi muito difícil para conseguir sair de Israel. A gente tinha uma passagem comprada pela Confederação, mas a passagem foi cancelada pela companhia aérea, né, porque estava um caos no aeroporto. Mas lá mesmo a gente conseguiu comprar uma passagem com a única companhia que estava operando lá, que é a companhia israelense, e conseguimos o único voo que estava disponível, que era o voo saindo de Israel para Tailândia. E aqui estamos, e agora esperar para pegar o próximo voo para Doha e depois para São Paulo, e depois a gente vai chegar nas nossas casas. De acordo com a Embaixada Brasileira na cidade de Tel Aviv, cerca de 1.000 brasileiros já pediram ajuda para retornar ao Brasil. A maior parte desse grupo foi para a região como turistas. O governo brasileiro deu início aos trabalhos para a primeira missão de repatriação, que deve ter início até amanhã. Nós estamos então com em torno de 6 aeronaves prontas para essa missão. Aeronaves com capacidade para 220, 230 passageiros, porque estamos levando também equipes de médicos, psicólogos, para cooperar nesse translado. Aeronaves KC-390, nosso milênio de fabricação nacional, também prontos para decolagem, quando a necessidade for um pouco menor, na faixa de 80 passageiros. E 2 aeronaves cedidas pela presidência, os nossos VC-2, os Embraer 175, também de fabricação nacional, que poderão transportar na faixa de 40 passageiros cada. Aproximadamente 14.000 brasileiros vivem hoje em Israel e cerca de 4.000 na Palestina. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil realiza um monitoramento dessas pessoas com a constante atualização da lista daqueles que desejam sair da região. Nós estamos com o brigadeiro lá na embaixada ajudando nessa consolidação de todos os brasileiros, né, em todas as embaixadas da região. Temos lá o Egito, a Jordânia, o próprio Israel, e essas coordenações estão sendo feitas para que nós possamos trazer todos os nossos brasileiros que estão na região, aqueles que logicamente desejarem. E vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga e região nesta terça-feira. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para esta terça-feira em Caratinga e região é de sol, com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 23 graus e a máxima 34 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 20 e 32 graus. Já em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 20 e 33 graus.
Em Caratinga, a mínima deve atingir os 20 graus e a máxima 32 graus centígrados. Em Manhuaçu, um homem matou o namorado da ex-companheira dele na madrugada deste domingo. A vítima, de 24 anos, dormia na casa da mulher quando foi surpreendida pelo assassino, que invadiu o local por volta das 5 da manhã e disparou 2 tiros na cabeça dela. Marcos Samuel Ferreira morreu no local. Já a mulher não foi atacada. O autor do homicídio fugiu e até o encerramento deste TJS, não havia ainda informações sobre o paradeiro dele. 135 municípios de Minas Gerais declararam situação de emergência por causa da seca, segundo informou a Defesa Civil do Estado. A maior parte deles situa-se nas regiões norte e dos vales do Mucuri e Jequitinhonha. O repórter Leandro Brito, da emissora parceira TV Imigrantes, de Teófilo Otoni, tem mais informações a respeito. 135 cidades que fazem parte dos vales do Mucuri e Jequitinhonha estão sendo afetadas com forte calor, é o que afirma a Defesa Civil do Estado de Minas Gerais. Inclusive, cestas básicas estão sendo entregues aos municípios com mais risco, com calor intenso. Algumas cidades já decretaram estado de emergência. Isso só acontece quando o forte calor afeta a saúde da população. Aqui em Teófilo Otoni, ações estão sendo desenvolvidas com o objetivo de ajudar a população. É o que afirma a enfermeira do município, Ayane Pego. E orientando em relação à hidratação. Hidratação a gente tem orientado nos nossos dia a dia, na consulta de enfermagem. Porém, como a gente está com essa onda de calor, a gente orienta a população a se hidratar mais e mais. Esse pessoal que tem pressão alta, a gente pede um cuidado redobrado. Em relação à atividade física, a gente pede que escolham um horário menos quente, né? Antes de 9 da manhã e depois das 16 horas da tarde. As crianças precisam ser orientadas, a gente precisa falar para as crianças para estarem tomando água, porque elas não têm a preocupação que a gente tem. Os idosos também, orientem os idosos da casa de vocês a saírem com a garrafinha de água, porque às vezes sai para o médico, o acesso à água não é tão fácil, né? Então, às vezes anda muito tempo na rua, então andem com essa garrafinha de água. Vamos nos hidratar. A orientação é que tome no mínimo 2 litros de água por dia, evite se expor ao sol, hidratante solar, cuidado redobrado. A gente tem que usar hidratante o dia todo, o ano inteiro, e nessa onda de calor, então, a gente tem que aumentar um pouquinho esses cuidados. Aqui em Teófilo Otoni não há possibilidade de chuva. A mínima pode chegar a 21 graus, a máxima 31 graus. Direto de Teófilo Otoni. Entraram em vigor nesta segunda-feira 9 as novas regras para rótulos de alimentos no país para produtos lançados há um ano. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, além de mudanças na tabela de informação nutricional, devem ser adotados alertas na parte frontal da embalagem sobre alguns nutrientes. Um símbolo de lupa de utilização obrigatória deverá ser aplicado na face da frente da embalagem, na parte superior do produto, para ser mais facilmente captado pelo olhar. A medida vale para alimentos com alto teor de açúcar adicionado, de gorduras saturadas e de sódio. A mudança, segundo a Anvisa, é para melhorar a clareza e legibilidade dos rótulos dos alimentos e, assim, auxiliar o consumidor a fazer escolhas alimentares mais conscientes e adequadas às necessidades individuais. Obrigado por sua companhia mais uma vez. Estamos encerrando este nosso TJS. A todos um grande abraço e até o nosso próximo encontro.